E aí pessoal, tudo bom? Estamos juntos para mais um café. Que tal tem sido esse canal na sua vida? Você tem gostado? As mensagens têm falado ao seu coração? Eu tenho recebido muito feedback positivo nesse sentido que me alegra e me motiva a continuar fazendo esses vídeos e batendo esse papo contigo. Se você está gostando, eu imagino que você não apenas esteja divulgando esses vídeos, faça isso, mas também assine o canal e desafie teus colegas a assinarem esse canal para que a gente cada vez alcance mais pessoas, ok? Então vamos lá, hoje o tema do nosso café é poder. E eu escrevi inclusive um artigo para um jornal aqui da cidade sobre isso, porque é um tema muito do momento, né? Nós acabamos de eleger o nosso futuro representante nacional, presidente da República, e pensando em poder, eu sempre me lembro de uma experiência pessoal que eu tive quando eu era adolescente. Eu estava quase fazendo 18 anos, estava fazendo uma viagem de avião e na época eu tive a oportunidade de viajar um pedacinho na cabine de comando do avião. O comandante era meu amigo e foi muito interessante porque eu estava sentado ao lado dele naquele lugar do copiloto quando a aeromoça bate e pede autorização para trazer um jovem que havia pedido para conhecer a cabine. É comum isso, né? As crianças ou adolescentes, jovens gostam de ir lá ver. Tem toda uma relação de poder, né? As pessoas que estão dentro daquela cabine são assim as mais poderosas da aeronave, de fato. E quando o menino entra e me vê sentado na cadeira do copiloto, assim, os nossos olhares se trocaram e eu pude ver que ele, assim, se contorceu, eu não sei se foi de inveja, mas assim, ele se diminuiu e eu ganhei como se eu tivesse, assim, uma coroa na cabeça. Eu ganhei o maior poder que eu podia administrar naquele momento, aquela sensação boba de bem-estar, né? Essa foi uma experiência pessoal, apesar de tola, mas que me mostrou como o poder no mundo que a gente vive, ele tem muito a ver com essa matemática injusta, onde para um crescer o outro tem que diminuir. Para que eu me sentisse lá em cima naquela cabine de comando, o moleque teve que se diminuir desse tamanhozinho, porque ele estava ali apenas olhando enquanto eu estava sentado. Parece que no mundo ao nosso redor as coisas funcionam um pouco assim. E aí a gente olha para o reino de Deus, para o mundo que Jesus propõe para nós, dizendo, olha, o mundo que vocês vivem é um mundo de César, onde esta relação de poder pressupõe um que cresce e outro que diminui, um que oprime para poder se manter lá em cima e outros que são oprimidos e não têm outra escolha senão manterem-se lá embaixo. Jesus olha para esse mundo de César e diz, o meu mundo é invertido. E você deve lembrar daquele episódio em que ele está à mesa com os discípulos na chamada Última Ceia, capítulo 13 do Evangelho de João. E ele se levanta e ele deixa a sua capa e ele se veste com uma toalha. Ele assume o papel de um escravo doméstico da época e pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, realizando uma tarefa que apenas escravos realizariam. Naquele momento, Jesus está nos mostrando o que é o verdadeiro poder. O poder que não tem a ver com esta relação desigual, onde um cresce ao custo da diminuição de outros. Mas o poder onde nós mantemos a nossa identidade de quem somos. Jesus não decresce em sua essência ao lavar os pés dos discípulos. Jesus não abre mão de quem ele é. Ele diz lá no verso do capítulo 13, exatamente no verso de número 13, Jesus diz, vocês me chamam de mestre e senhor e o fazem bem, porque eu o sou. Em outras palavras, Jesus está dizendo, as duas maiores figuras de autoridade no nosso mundo aqui agora, o mestre, que era o rabino dos judeus, e senhor, que era a palavra usada pelos césares romanos, Jesus diz, eu sou esse senhor e esse mestre. Então Jesus não está se diminuindo, mas preservando quem ele era, e exatamente por estar seguro na identidade que tinha, Jesus vai servir. E com isso ele mostra que a humildade e a disposição servil para com o próximo são precisamente a definição máxima do que é poder. Poder não nos é dado para oprimir e dominar. Poder nos é dado para servir e desenvolver outras pessoas. Nesse momento desse café de hoje, fica uma pergunta para mim e para você. O poder que nós temos nas diversas ocasiões do nosso cotidiano
momentos de influência que exercemos sobre outros, liderança dentro da nossa família ou do espaço de trabalho, é um poder que está sendo usado para te promover, para te elevar às custas da diminuição de outros, ou é um poder que tem sido usado para levantar quem está do seu lado? Pense nisso. Quero terminar essa reflexão lendo um versículo apenas que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, quando ele está falando de Cristo. Ele diz assim: pois na verdade, capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, já nos finalmente, Paulo diz: na verdade, Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Em outras palavras, o poder que Deus nos dá, ele nos dá para servir o mundo ao nosso redor. Que você seja empoderado pela presença dele e que este poder sirva para fazer do mundo ao seu redor um lugar melhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.